O livro de Sodoma. Um manuscrito tão amaldiçoado, tão perturbador e tão perigoso, que foi condenado à destruição pelas mãos da Igreja e das autoridades da Europa do século XVIII. Um texto tão obscuro que o simples ato de lê-lo, segundo as lendas, traz consigo a ruína, o caos e a perdição. Imagine um livro que carrega o nome da cidade bíblica mais pecaminosa da história. Sodoma, a cidade destruída por fogo divino, punida por sua decadência e depravação segundo as Escrituras. Mas e se os segredos daquela cidade não tivessem sido totalmente apagados? E se as práticas, rituais e saberes ocultos de Sodoma tivessem sido preservados, registrados e transmitidos clandestinamente por séculos? É isso que o chamado Livro de Sodoma representa. Um fragmento do pecado ancestral, um eco das trevas humanas. Mas o que há de fato por trás desse manuscrito proibido? Tudo começa na França do século XVIII, uma época de grandes mudanças sociais, filosóficas e religiosas. Mas também um período em que a censura e o poder da Igreja ainda ditavam o que poderia ou não ser conhecido. Em meio às sombras desse contexto, surge o relato da descoberta de um manuscrito perturbador, supostamente encontrado nas ruínas de uma antiga abadia abandonada. Dizem que o livro estava escondido dentro de um compartimento secreto, lacrado em um baú revestido de couro e selado com símbolos estranhos. Ao ser aberto, revelou páginas amareladas, cobertas por uma escrita arcaica, combinada com símbolos ocultos, desenhos de figuras humanas em posições obscenas e rituais que, segundo os registros, fariam parte dos cultos proibidos que remontam a Sodoma e Gomorra. O autor do manuscrito permanece desconhecido. Alguns afirmam que seria obra de um clérigo corrompido que, seduzido pelas práticas proibidas, decidiu compilar os rituais em segredo. Outros sugerem que o livro foi escrito por sobreviventes de Sodoma, que, escapando da destruição, preservaram o conhecimento oculto e o transmitiram através das gerações. O fato é que o conteúdo do livro de Sodoma é descrito como profundamente transgressor. Ele detalha práticas sexuais desviantes, cultos de adoração à carne, rituais de invocação ligados à luxúria e à libertinagem, além de invocações associadas a entidades demoníacas ligadas aos prazeres terrenos. Mas o que mais assusta não é apenas o conteúdo, e sim as consequências atribuídas à sua leitura. Relatos contam que todos os que tiveram contato direto com o manuscrito enfrentaram tragédias, loucura ou morte súbita. O mais famoso desses episódios ocorreu em 1761, quando o Marquês de la Ferrière, um nobre francês conhecido por suas extravagâncias, conseguiu adquirir o livro de Sodoma através do mercado negro. Apenas uma semana após a leitura do texto, sua propriedade foi consumida por um incêndio misterioso, e o próprio Marquês foi encontrado morto em circunstâncias bizarras, com o corpo retorcido e marcas inexplicáveis no rosto. Esse caso espalhou o terror entre as elites europeias e chamou a atenção da Igreja, que prontamente iniciou uma caçada para localizar e destruir todas as cópias do manuscrito. De acordo com documentos preservados no Vaticano, o livro de Sodoma foi classificado como proibido, herético e portador da corrupção espiritual, entrando para o chamado Index Librorum Prohibitorum, a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica. Mas será que todas as cópias foram destruídas? Ou o manuscrito sobreviveu nas sombras, circulando entre colecionadores de ocultismo, sociedades secretas e grupos que veneram o lado mais sombrio da natureza humana? Alguns pesquisadores afirmam que exemplares fragmentados do livro de Sodoma ainda existem, escondidos em coleções privadas ou trancados em arquivos secretos do próprio Vaticano. Há quem diga que durante a Segunda Guerra Mundial, membros da SS nazista tentaram localizar o manuscrito como parte das buscas pelo conhecimento oculto que Hitler e seus generais tanto almejavam. Outros associam o livro a cultos modernos de adoração ao hedonismo extremo e a práticas ritualísticas ligadas à luxúria e ao caos. A maior parte desses relatos, porém, permanece envolta em teorias, rumores e o véu do desconhecido. No entanto, algo é inegável. O livro de Sodoma
verdadeiro ou não, tornou-se um símbolo daquilo que a humanidade teme enfrentar. Seus próprios desejos obscuros, o limite entre o prazer e a destruição, e o conhecimento que, uma vez revelado, não pode ser esquecido. Os que buscam esse manuscrito são advertidos. Ele carrega uma maldição, não apenas no sentido místico, mas como reflexo da degeneração que representa. Ler o livro de Sodoma, dizem, é encarar o lado mais sombrio do ser humano, abrir as portas para as trevas internas e, talvez, nunca mais retornar. No Codice Histórico, nossa missão é explorar exatamente essas camadas proibidas do passado, os segredos que a história oficial tenta apagar e os documentos que, mesmo escondidos, continuam assombrando os corredores do tempo. A pergunta que fica é: o livro de Sodoma é apenas uma lenda nascida do medo e da censura? Ou seria ele um fragmento real dos conhecimentos proibidos, preservado por mãos ocultas e aguardando o momento de emergir novamente? Enquanto não houver respostas definitivas, o manuscrito permanece como um dos maiores mistérios sombrios da humanidade, desafiando a história, a religião e a moralidade. Se você deseja continuar desvendando os segredos esquecidos, as verdades ocultas e os documentos malditos, inscreva-se agora no Códice Histórico. Ative as notificações e prepare-se para explorar o lado mais sombrio da história humana. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo mergulho no desconhecido.